Bom, esse nem seria o nosso primeiro tema, mas vamos lá. É polêmico, vale a pena a gente falar um pouquinho. Eu li recentemente um texto de um procurador do trabalho onde ele critica a fala do ministro Gilmar Mendes e do Roberto Barroso em relação à justiça do trabalho, né? Seria principalmente voltado para os contratos civis, os contratos que se faz para descaracterizar a relação do trabalho, mas em situações que de fato são realistas, né? Mas enfim, esse texto ele traz algumas perguntas, alguns questionamentos, num tom de ironia, para que o Supremo responda uma possível decisão. Ele já coloca aqui o posicionamento como o STF fez isso, o STF aboliu aquilo, enfim, não é uma posição da Suprema Corte, né? Foram só opiniões privadas de dois ministros em eventos privados e ainda não tem nada decidido. Mas seria de bom grado sim, que o STF viesse para colocar e organizar um pouco mais o que se tem hoje na Justiça do Trabalho. Mas enfim, eu separei três perguntas aqui para a gente debater um pouquinho, voltado mais para o lado do empresário, óbvio, mas são duas realidades que precisam ser colocadas sobre a mesa na hora de uma decisão trabalhista. E aí a primeira pergunta que eu separei, ele questiona o seguinte: se o STF aboliu o princípio fundamental do direito do trabalho, que determina a primazia da realidade sobre a forma. Bom, o primeiro ponto é que a reforma trabalhista ela mitigou um pouco mais essa presunção em favor do empregado, colocando também a, a posição e a realidade do contrato. Né? Eu tenho uma relação jurídica que foi formada entre duas pessoas capazes, o negócio jurídico é válido, e eu tenho que observar primeiro se tem todos os requisitos do contrato civil para aí sim decidir se eu vou ou não para a justiça do trabalho, mas eu tenho, a minha base é um contrato civil. Se é um negócio lícito, possível, determinado, com pessoas capazes, pô, eu não tenho como é, delinear uma fraude e ir diretamente para a justiça do trabalho. Outro ponto é que se de fato for levar a cabo o termo realidade, né, no seu sentido denotativo, com certeza grande parte das reclamações trabalhistas seriam julgadas improcedentes, né? Porque o que se coloca é extremamente surreal. A gente se depara com algumas situações, né? Recentemente, o CEO do Banco Bradesco falando que tem mais de 42 mil reclamações trabalhistas, é um número completamente absurdo. Isso porque realmente as pessoas ingressam na justiça do trabalho, às vezes sem muitos critérios, mas conseguem ainda, se a empresa não for diligente, não tiver documentação, conseguem números astronômicos. Né? Recentemente, aqui no escritório, por exemplo, um cliente que está em vias de receber uma reclamação trabalhista de uma funcionária que trabalhou para ele por 6 meses e está pedindo 11 mil reais. Tem um outro caso de uma outra pessoa que o cliente era inclusive concedia valores superiores ao salário dela, reconhecendo o trabalho, enfim, pagou até os custos da habilitação dela para poder dirigir, e ela hoje tem uma reclamação trabalhista de 100 mil reais, pouco mais de 100 mil reais. Então, assim, são alguns absurdos que, se de fato fosse levar ao fim e ao cabo, que seria de fato primazia da realidade, boa parte dessas reclamações trabalhistas seriam improcedentes. Um outro ponto que ele questiona, que eu achei interessante, que é relacionada à pejotização. Né? E ele pergunta se as decisões do STF induzirão a uma pejotização e qual o impacto dessa pejotização na arrecadação da Receita Federal. Essa é até uma preocupação interessante, né? Porque se você está querendo realmente defender o prestador de serviço, você tem que questionar ele se ele está disposto a pagar mais tributo, né, para ter pouco retorno do Estado. Então, quando você está numa regra de jogo, onde você tem um contrato civil válido, como eu falei, que segue todos os critérios da legislação civil, e a Receita, a Secretaria de Fazenda, o Estado arrecadador, decidiu por regulamentar esse contrato de determinada forma, onde se tem menos incidência tributária do que numa relação de trabalho, bom, que problema tem nisso? Né? Qual o problema disso? A Receita Federal aceitou o jogo assim como as pessoas que estão vinculadas àquela relação jurídica. Então, se lá na frente, de fato, as relações jurídicas se converterem para uma prestação de serviço num percentual
que realmente venha a prejudicar essa arrecadação tributária, caberá ao Estado propor uma nova regulamentação, assim como ele está fazendo agora, tentando a tributação de dividendos, a tributação de offshores, enfim. Quando ele percebe que sua arrecadação está diminuindo por determinada opção legal do contribuinte, ele passa a regulamentar de outra forma, e aí vai ser a opção do Estado ou não. Né? A gente não está falando aqui de nenhum hipossuficiente. O Estado ele tem noção do jogo que está sendo colocado e ele que decidiu regulamentar dessa forma. Então, um questionamento que não cabe ao STF realmente pensar nessa consequência. E aí, por fim, ele questiona aqui no outro ponto se, se tem um contrato civil, né, como que um trabalhador, ele necessitando de trabalho, ele assina um contrato civil e não pode recorrer à justiça do trabalho. Pô, aqui não é, e eu tenho certeza que o Supremo não vai proibir a pessoa de ir até a justiça do trabalho, né, até porque é uma opção dela. A questão aqui é se eu tenho um contrato civil com todas as suas características de validade, eu tenho que discutir esse contrato primeiro. E esse contrato tem que ser discutido pela justiça comum. Se a justiça comum entender que os requisitos da relação de emprego estão cumpridos, a própria justiça comum vai recusar a sua competência e encaminhar isso para a justiça do trabalho. Isso é uma questão até lógica. Né? Se eu tenho um contrato civil, eu tenho que primeiro invalidar esse contrato. Até porque as partes assinaram à época de pura vontade. Ainda que a motivação deles seja a necessidade de ter um trabalho, a gente precisa entender que no direito civil o motivo pessoal ele é desimportante para o negócio jurídico. A validade do negócio jurídico está. Pessoas capazes, negócio lícito, forma prescrita ou não defesa em lei. O motivo ele só é importante se ele for ilícito. Então, nesse caso, eu preciso primeiro trazer a ilicitude do motivo para aí sim eu questionar esse contrato. E isso tem que ser feito ante a justiça comum. Bom, são aqui algumas divagações para a gente pensar um pouquinho. Às vezes a gente olha muito para o lado do empregado, mas o empregador também tem problemas com a justiça do trabalho, e a justiça do trabalho ela precisa ser mais centrada numa discussão de colocar as duas realidades à mesa, sabe? Eu chego a dizer que o magistrado do trabalho ele deveria conhecer de perto a realidade do empregado, que realmente tem empresas que exageram, né, que chegam a um ponto de contratar 100% das pessoas sem a formalização da CTPS, e que é um problema realmente, é por isso que existe o Ministério Público do Trabalho, é para isso que existem os sindicatos, a Delegacia Regional do Trabalho, para que se tenha uma fiscalização, o Ministério do Trabalho ainda, para que se tenha uma fiscalização sobre todos esses atos e faça a punição devida a essas empresas. Eu também não posso generalizar para colocar o empregador sempre como o vilão de toda essa história, esquecendo também da realidade. Não seria bom que o magistrado, ainda na sua formação, tivesse um período, não sei, talvez 2, 3, 4 dias, dentro do RH de uma empresa, de uma grande empresa, para entender como que é aquele ambiente, as reclamações que ocorrem ali, e ter uma visão dos dois lados, para que assim consiga ser o mais imparcial possível. Bom, fica aí nosso breve pensamento e logo mais traremos outros conteúdos. Até já!